Chegou a China e os extraterrestres. 11 de junho de 1981, perseguido por um enorme OVNI. Yao Zian, trabalhador da usina mecânica da cidade de Xi'an, província de Shanxi, relatou sua experiência. Em 11 de junho de 1981, a 1h10 mais ou menos, eu deixei a usina de bicicleta para voltar à minha casa. Minha família morava no subúrbio e eu devia passar por uma estrada deserta àquela hora. Justamente depois que eu passei diante do estádio, um objeto vermelho alaranjado surgiu em cima de mim. Ergui a cabeça para olhá-lo. Ele era grande como uma roda de caminhão, tendo acima a cúpula e embaixo era achatado. A princípio, achei que ele estava imóvel no céu. Pedalei rapidamente e logo cheguei à altura da escola primária de Xiaozai, bem longe da cidade. Quando dei uma virada de 20 graus e me embrenhei num atalho, constatei que o objeto vermelho alaranjado já estava na minha frente, sobre duas árvores. Estava mais alto que no início e seu contorno se tornara mais claro. Eu não ouvi nenhum ruído, eu já estava com medo e acelerei. Quando levantei a cabeça para olhá-lo outra vez, ele tinha desaparecido misteriosamente. No entanto, logo que cheguei à entrada do meu vilarejo, levei um grande susto. Ele estava diante de mim, sobre um telhado. Eu sabia agora que ele me esperava ali. Quase morri de medo e não fiquei mais na bicicleta. Desci, largando ali, entrei gritando na vila. Nesse momento, o objeto desconhecido se transformou em fumaça vermelho e laranja, de forma mais oval. Ele decolou de repente verticalmente e voou em direção ao norte. Depois ainda se deteve, talvez para me olhar uma última vez. E uma vendedora de livros do distrito de Yushan, no bairro de Dali, na província de Yunnan, enviou-me um relato de experiência escrevendo um OVNI que surgiu em uma região montanhosa e afastada da China do Sul. Dali, 17 de junho de 1981. Ao redator adjunto em exercício Chibou. Camarada, em 13 de junho de 1981, às 19h40, meu marido e meu filho e eu fomos ver um filme ao ar livre. Quando chegamos a uma encruzilhada nos arredores de nossa cidade, muitos passantes estavam lá, em pé, olhando o céu em direção ao nordeste. Instintivamente erguemos a cabeça e vimos um longo objeto que lançava uma luz prateada no céu todo azul. Ele permaneceu suspenso verticalmente. Pode-se dizer como um longo cristal cintilante. Subitamente começou a refletir uma cor vermelho alaranjada e a voar a grande velocidade, mais rapidamente que um avião a jato. Seu comprimento aparente era de mais de 40 centímetros. Nenhuma estrela brilha tanto quanto brilhava esse objeto. Sobre o campo onde o filme ia ser projetado, os espectadores falavam ainda do objeto visto anteriormente. Uma mulher me disse que o havia visto uma meia hora antes do começo. Era um pequeno ponto luminoso, imóvel no céu. Depois aumentou e atingiu o tamanho de uma criança de 2 anos. Mudava constantemente de cor: prata, azul claro, vermelho e laranja. E permaneceu muito alto no céu, a 10 mil metros de altitude talvez. Ele não girava, não se ouvia ruído algum. Em nossa região montanhosa, vê-se frequentemente fenômenos insólitos no céu. Uma vez vimos um grande charuto prateado voar a uma velocidade vertiginosa sobre a montanha do lado oeste. Esse charuto era muito longo, não se percebia escotilhas e muitas testemunhas o viram na noite. Dun Youzeng, 17 de junho de 1981. Um OVNI sobrevoou 3 províncias. Em 17 de junho de 1981, numerosas pessoas viram um OVNI. As testemunhas se dispersaram por 3 províncias: Hebei, Anhui, Anhui e Jiangsu. Os relatos das experiências nos informam que esse OVNI surgiu no céu de Pequim e desapareceu sobre Xangai, passando pelas províncias de Hebei, Anhui e Jiangsu. Tenho sobre minha escrivaninha mais de 100 cartas ou relatos sobre esse caso. Cito algumas em ordem cronológica. Relatos vindos de Pequim. Primeiro, carta que me foi endereçada por San Baosheng, projetista de filmes da equipe cinematográfica militar subordinada à região militar de Pequim. Pequim, 18 de junho de 1981. Camarada, em 17 de junho de 1981, às 20h05, estávamos no campo esperando o início de um filme projetado ao ar livre. Subitamente vimos no céu a oeste uma fumaça branca como dentes de uma serra. Depois de olhar por um instante, descobrimos que no fim dessa fumaça se encontrava um objeto em forma de chapéu.
que subiu rapidamente. Jamais tínhamos visto uma coisa parecida. Corremos para apanhar uma máquina fotográfica. Mas logo que voltamos, o chapéu havia desaparecido misteriosamente, deixando a fumaça branca em dentes de serra no céu azul. Essa fumaça subsistiu durante cerca de 1 hora. Mais de 1000 espectadores foram testemunhas desse fenômeno insólito. A maioria dentre eles pensou que era um avião, mas eu creio que não, pois a fumaça que emana de um avião jamais se apresenta como dentes de uma serra. Além do mais, o objeto em forma de chapéu subia verticalmente a uma velocidade que um avião não poderia alcançar. San Baocheng 2, relato de Liu Fangtian, motorista da companhia de transporte de Pequim. O que é? Pergunta. Ontem à noite, 17 de junho de 1981, durante a emissão do programa de televisão, eu saí para satisfazer uma necessidade natural. Eram 8 horas e 5 minutos e estava escuro. Quando eu cheguei à porta de nosso pátio, eu vi no céu, a oeste e sudoeste, um objeto tão grande quanto a lua cheia. Ele subiu rapidamente, seguindo de uma cauda vermelho alaranjada, envolvida numa fumaça. Eu olhei por uns 20 segundos e voltei para casa e, a fim de chamar os meus, minha mulher saiu com um telescópio. Infelizmente, nesse momento, o objeto já desapareceu e só restava no céu uma fumaça amarela. A julgar pela velocidade do objeto, suponho que ele foi visível por 1 minuto, não fazia nenhum ruído. O que era, se não um OVNI? Pergunta. Tenho também sob os olhos os relatos de Du Daiwei, funcionário da Sociedade da Indústria de Peças de Rádio de Pequim, de Gong Jiashen, redator da agência China Nova, de Guan Dongfan, redator da revista chinesa World Books, e de Shang Shulan, atriz da Estação Meteorológica de Pequim, etc. Relatos vindos da província de Hebei. Uns 20 relatos quase idênticos vieram da província de Hebei. Por esse motivo citarei não mais de um nessa obra. Esse relato foi enviado por um operário chamado Liu Huixiang, sou operário da fábrica de bijuterias do distrito de Yixian, da província de Hebei. Em 17 de junho de 1981, às 20 horas e 8 minutos, mais ou menos, o sol já se tinha posto. Eu arava um terreno bem perto da minha casa. De repente, camponeses do meu vilarejo começaram a dar gritos estridentes. Olhem logo o que é aquilo no céu, perguntava. Aquilo me espantou bastante, tendo erguido os olhos em um objeto circular a oeste. Esse objeto estava muito longe de mim, mas seu diâmetro parecia ser o dobro do da lua cheia e sua velocidade era 10 vezes maior que a de um avião a jato. Como o topo da montanha estava coberto por pesadas nuvens escuras, não se sabe em que momento o objeto desconhecido apareceu. Saindo das nuvens, ele zigue-zagueia, depois fica imóvel por uns 3 segundos para ganhar altura, em seguida, rapidamente, ao cabo de 1 minuto, desapareceu nas nuvens. Esse objeto vermelho alaranjado tinha uma cauda luminosa, amarela. Tive a impressão de que essa cauda era, na verdade, uma fumaça. Quando o objeto circular desapareceu, a fumaça serpenteou ainda no céu durante uns 15 minutos, mais de 10 pessoas viram um fenômeno. Ao meu lado não ouvimos qualquer barulho. Relato vindo da província de Anhui. Parece que o OVNI do dia 17 de junho de 1981 ficou no céu da província de Anhui durante tempo bastante longo. Ele deixou a província de Hebei e entrou no espaço aéreo de Anhui. Funcionários, professores, operários, camponeses e habitantes ouviram e alguns me enviaram seus relatos. Primeiro, relato de Mu Jiaoling, artista do Palácio Cultural do distrito de Haoxian, da província de Anhui. Um OVNI passa a noroeste da cidade do distrito de Yaoxian. Essa noite, estamos hoje, a 17 de junho de 1981. Voltei do trabalho com meu camarada Han Huiyansheng. Logo que chegamos à entrada da cidade do distrito, vimos uma esfera achatada no céu. Parecia-se muito com um pires. Ela voava do norte para o oeste, emitindo uma luz muito forte. Todos nós olhamos rapidamente nossos relógios, que marcavam 20 horas e 9 minutos. Esse objeto deslizava silenciosamente com um prolongamento amarelo-ouro em zigue-zague. Fato bizarro, esse prolongamento se separou do disco vermelho alaranjado ao cabo de 1 minuto. O disco continuava em direção a oeste, até que mudou bruscamente sua direção, indo para leste. Ele desapareceu, enfim, na distância. O rastro luminoso ficou ainda no céu e só se esvaneceu às 20 horas e 25 minutos, quando o objeto voador não identificado surgiu. A lua se encontrava a sudoeste. O objeto era 5 vezes mais luminoso que as estrelas mais brilhantes. Quanto à sua dimensão, era o mesmo da lua cheia. Quando paramos para olhar esse objeto desconhecido,
Vimos que havia 3 camponeses trabalhando numa granja. Nós os alertamos e o fenômeno nos surpreendeu bastante. Para que se possua o mais rapidamente possível dados sobre esse caso de OVNI, comecei a escrever esse relato de experiência logo que eu voltei para casa. Espero que ele contribua na pesquisa sobre os OVNIs. 2. Relato de Su Lai, operário em uma mina no sul de Anhui. Data 17 de junho de 1981, hora 20 horas e 35 minutos. Local, aldeia de Suda, comuna popular de Jiangxi, distrito de Lixing, província de Anhui. Testemunha Su Jingsheng, 12 anos, estudante. Xiao Liu, 18 anos, camponês. Su Jingsheng, 12 anos, estudante. Xiao Liu, 54 anos, pai de Su Lai, 30 anos, operário de uma mina no sul de Anhui. Circunstâncias: às 20 horas e 30 minutos, mais ou menos, Xiao Liu e 2 outros rapazes que preparavam armadilhas contra insetos nos campos perceberam, de repente, um objeto voador luminoso no céu, a noroeste. Esse objeto parecia um prato. Ele voava a velocidade vertiginosa em direção a sudeste, lançando uma luz branca ofuscante. O objeto era em forma de prato, deixava atrás de si um rastro luminoso muito longo. As 2 crianças foram tomadas de medo e começaram a chorar. Su Zhensheng disse que ele se divertia a oeste da aldeia quando subitamente descobriu uma luz surgindo no céu, a noroeste. Era um objeto luminoso, grande como um ovo. Esse objeto se dirigia rapidamente para o sudoeste, lançando uma luz branca. Ele mudou de uma só vez a direção e sua luz se tornou vermelha. Durante seu voo, ele permaneceu imóvel por alguns segundos, então se tornou maior e mais comprido. Expeliu uma fumaça e não um barulho. Su Qingsheng trabalhava nos campos quando ouviu gritos de pavor. Ergueu a cabeça e viu um objeto luminoso no céu, a noroeste, que parecia um dragão muito comprido, cuja cabeça era brilhante, cuja cauda serpenteava irregularmente. Ele voava a velocidade muito grande em direção a leste. Depois esse dragão parou um instante e tornou-se todo amarelo. Su Lai estava em sua casa, tendo escutado o grito de Su Jingsheng. Saiu apressadamente e viu um objeto longo no céu, a noroeste. Seu comprimento aparente era de 5 metros e ele era muito grande. A cabeça era branca e o meio vermelho alaranjado, a cauda amarela quase acinzentada. O objeto voador não identificado desapareceu às 20 horas e 50 minutos, mais ou menos. Todas essas testemunhas oculares afirmaram que o objeto voava sem ruído, ao mesmo tempo que lançava uma fumaça amarela. 3. Relato de Lin Xijian, empregado de uma mercearia da comuna popular de Pankow, do distrito de Jiashan. Local da observação, a 11ª equipe de produção da comuna popular de Pankow. Data 17 de junho de 1981. Hora, às 20 horas e 50 minutos, talvez. Testemunhas: Fong Honggu, estudante. Fong Hongden, estudante. 2 outros camponeses adultos analfabetos. Testemunhas: testemunho, às 20 horas e 50 minutos, mais ou menos. Fong Honggu e Fong Hongden, 2 irmãos gêmeos, cortavam mato às margens da estrada número 5, descobrido no céu a noroeste. Um objeto maior que o Sol ao nascer. Era uma bola de fogo que voava a uma velocidade incrível em direção a leste. Ao cabo de 1 minuto de voo, parou totalmente e se manteve imóvel durante mais 1 minuto, tornando-se ainda maior e mais ofuscante. As testemunhas constataram que o objeto era mais saliente no meio e pontudo nas extremidades. Subitamente apareceu em volta dele uma coroa luminosa que não parou de crescer. Bruscamente, o objeto levantou voo muito rapidamente, desapareceu no piscar de olhos. Relatos vindos da província de Jiangsu. Primeiro relato de Gao Hongguan, camponês da comuna popular de Songlu, no distrito de Fengxian, da província de Jiangsu. Meu relato de observação de um OVNI. Em 17 de junho de 1981, cerca de 21 horas, hora de Pequim, fazia um tempo muito bom, mas o calor era sufocante, sem o menor sopro de ar. Nesse momento, quando os camponeses da minha aldeia se refrescavam sob as árvores, vimos um objeto voador de forma bizarra que se dirigia ao oeste para o nordeste. Sua cabeça era uma grande bola de fogo amarelo e o objeto arrastava uma longa cauda multicolor e ofuscante. Sua velocidade podia ser a de um avião de linha, mas sua forma nos parecia estranha, pois a frente, em forma de bola, tinha um diâmetro de mais de 50 centímetros, como um disco. Esse fenômeno nos intrigou bastante, ninguém nunca mais havia visto um objeto parecido. Durante essa observação,
Não ouvimos qualquer ruído, o objeto se manteve em nosso campo visual por 20 minutos. Por fim, ele desapareceu na direção do nordeste. 2. Relato de Li Binli, Ren Jianmin, Yao Chunsheng, Jian Yong e Shang Wei, da cidade de Liani Yungang, província de Jiangsu. Somos soldados de uma unidade do Exército Popular de Libertação da China, estacionado na cidade de Liani Yungang. Em 17 de junho deste ano, 1981, mais ou menos às 20 horas 5 minutos, estávamos a fazer exercícios no campo. Ren Jianmin percebeu de repente um objeto voador que lançava uma luz branca no céu, a noroeste. Esse objeto tomava mais e mais altitude e parecia-se com 2 pratos postos um sobre o outro. Ele era envolvido por uma luz vermelha. Nós o observamos durante 2 minutos. Ele desapareceu enfim entre as nuvens. Relato vindo de Xangai. Liu Qibing, operário da usina de tubos eletrônicos de Xangai, escreveu-me a respeito de um OVNI que, pouco depois das 20 horas, teria sobrevoado de norte a sudoeste a cidade de Pequim, a província de Ibe, a província de Anhui, a cidade de Lianyugang, na província de Jiangsu, e que chegou finalmente ao céu da cidade de Xangai. Ele conta: na noite de 17 de junho de 1981, eu e meus camaradas vimos um objeto insólito no céu de Xangai. Eram 20 horas e 10 minutos. No céu a nordeste de Xangai tínhamos visto muito antes uma estrela se mover lentamente. Sua cor era amarela. Ao cabo de um momento, ela parou um instante para recomeçar a voar na direção sudoeste. Ela se tornava cada vez maior e percebemos então que sua forma era esquisita. Era de 2 pires colados um sobre o outro. Sem nenhum ruído, o objeto sobrevoou a cidade de Xangai e desapareceu na distância, sobre o vasto oceano. No dia seguinte, eu falei sobre o que vira na oficina e muitos operários me disseram ter visto essa estrela. 27 de junho de 1981, um grupo de OVNIs no céu de Zibo. Durante a primeira metade do mês de junho de 1981, recebi 2 cartas provenientes de Zibo, na província de Shandong. Elas relatam um mesmo fenômeno de OVNIs. Carta de Xi Wenglo, Zibo, 1º de julho de 1981. Caro redator, em 27 de junho de 1981, deu-se um acontecimento interessante no céu da cidade de Zibo, na província de Shandong. Viu-se um grupo de OVNIs de forma redonda. Em 27 de junho, às 3 horas e 30 minutos da tarde, liguei minha televisão, mas havia uma forte interferência. Saí ao pátio para examinar a antena, e foi então que percebi 3 objetos luminosos e redondos, dispostos em triângulo que voava de nordeste a sudeste. Um momento depois vi 2 outras bolas luminosas dirigirem-se do norte ao sul para tomarem finalmente a direção oeste. Notei ainda alguns outros objetos de forma circular que permaneciam imóveis no céu. Havia ao todo de 13 a 15 OVNIs grandes como uma tigela. Desapareceram juntos de repente. Xi Wenglo, policial. Carta de Li Zong Hua, Zibo, 9 de junho de 1981. Caro camarada, eu me chamo Li Zong Hua, sou um jovem operário de minas de bauxita subordinadas à cidade de Zibo. Em 27 de junho deste ano, vi um grupo de objetos voadores não identificados. Havia milhares de testemunhas. Neste dia, cerca de 3 horas da tarde, eu passeava na rua com uns amigos. De repente, reparamos muito alto no céu 3 objetos luminosos que voavam rapidamente de leste a sudeste. Mas quando esses objetos chegaram à linha de mira da torre de antena de televisão, nós percebemos que eles voavam muito lentamente, pois uma nuvem que se movia em sentido contrário tinha nos dado uma falsa impressão. Esses 3 objetos formavam um triângulo isósceles. Meia hora depois vimos 3 objetos dispostos da mesma maneira. Esses 2 grupos de OVNIs voavam lado a lado em direção a sudoeste. Ainda meia hora depois, 3 outros objetos brancos apareceram no céu a oeste. Também eles formavam um triângulo como os 2 primeiros grupos que nós tínhamos visto. Ao todo eram 9 objetos voadores não identificados, formando 3 triângulos parecidos e voando junto lentamente em direção a sudoeste. Os 6 primeiros objetos desapareceram no meio das nuvens e os 3 últimos permaneceram
Um momento, imóveis no céu, para desaparecer, por sua vez, na distância, antes do desaparecimento dos 3 últimos objetos luminosos. Voltei para minha casa, saí de novo munido de um telescópio, graças ao qual pude observar a forma exata dos OVNIs, que eram, em realidade, cilíndricos. Meus amigos também olharam pelo meu telescópio e todos viram cilindros luminosos. O fenômeno terminou às 5h10, como se estivesse apagando as lâmpadas. Na rua ouvi pessoas dizerem que os 3 primeiros OVNIs apareceram no céu às 2 horas da tarde, mais ou menos. Isso é tudo que eu posso contar. Lee Zong-hua, 1º de junho de 1981. É um OVNI? Pergunta. Eis uma carta que me foi enviada da região autônoma de Oguz, do Xinjiang, por um jovem soldado chamado Hui Fengmin Urumqi, 5 de julho de 1981, ao redator adjunto Exercício Shibo. Cara camarada, sou um jovem soldado da guarda da cidade de Urumqi. Na noite de 1º de junho deste ano, testemunhei um fenômeno OVNI que se deu sobre a cidade. Pela presente, eu vos ponho a par desta observação. Testemunhas Hui Fengmin e alguns soldados. Local da observação, bairro leste da cidade de Urumqi, na região autônoma de Oguz, do Xinjiang. Data e hora da observação, na noite de 1º de junho de 1981. Circunstância, em 1º de junho de 1981, quarta-feira, às 23h55, hora de Pequim. Deitado em minha cama, eu estava a ler uma revista. 2 camaradas que repartem comigo o quarto preparavam-se para se deitar. Então ouvimos lá fora as sentinelas que gritavam: venham depressa. O que é aquilo no céu? Perguntavam. Saímos rapidamente, logo vimos um objeto voador em forma de coroa. Esse objeto girava sobre si mesmo e lançava uma luz azulada, como a de um arco elétrico. Nós o examinamos atentamente. Sua parte superior era um pouco vaporosa, e a inferior nos parecia mais luminosa que o resto. Era em realidade um objeto em forma de chapéu, cuja cúpula encontrava-se no alto. O chapéu voava do sul para o norte e era grande como uma bacia. Não havia nessa hora nenhuma nuvem no céu e nós tínhamos boa visibilidade. De tempos em tempos o chapéu luminoso ficava imóvel e em seguida avançava aos trancos. O que mais nos surpreendeu foi que o chapéu começou a expelir pela parte inferior uma quantidade de matéria incandescente. O fenômeno durou cerca de 1 minuto. Enfim, o chapéu, que não estava longe de nós, desapareceu de repente. Eram 24 horas e 3 minutos. Nós observamos esse objeto insólito durante 7 a 8 minutos. É lamentável que nós não tivéssemos uma máquina fotográfica, sinceramente. Hui Fengmin. Observação. Não ouvíamos nenhum som nessa noite, em 3 de junho de 1981. Estive em missão numa cidade do Exército. Estive em missão numa unidade do Exército estacionada em uma montanha a 7 km de nossa caserna. Os combatentes dessa unidade me contaram sua observação, que corresponde perfeitamente à que eu fiz no dia 1º de junho. Tratava-se do mesmo fenômeno. 2 de julho de 1981. Um OVNI em forma de lentilha. Em 7 de junho de 1981, nosso correspondente particular da província de Heilongjiang transmitiu um relato de um motorista da cidade de Yunchun, chamado Zong Jiguang, a aparição de um OVNI na região fronteira do norte da China. Testemunha Zong Jiguang. Data e hora da observação, 2 de junho de 1981, a 0 hora em ponto. Local da observação, bairro de Xinjiang, da cidade de Yunchun, da província de Heilongjiang. Detalhes: em 1º de junho de 1981, na noite, eu conduzi um caminhão numa estrada deserta. Mais ou menos às 23h50, eu cheguei à estufa de Tangling, ao norte do bairro de Xinjiang, na cidade de Yunchun. Quando eu ia atravessar a grande ponte do rio Tangwang, percebi de repente um objeto voador no céu, pode-se dizer uma lentilha suspensa verticalmente, emanando uma luz amarelada. O objeto permanecia imóvel. Éramos 4 no meu caminhão. Na mesma hora dei o alerta. Olhem, o que é aquilo? Perguntei. Sim, o que é? Perguntavam. Jamais se viu uma coisa parecida. É um disco transparente.
Não, é uma enorme lentilha. Discutimos sem podermos tirar nenhuma conclusão, não sabíamos explicar o fenômeno. Olhei então meu relógio, que marcava meia-noite em ponto. Não parei meu caminhão na estufa e dobrei à esquerda por constatar que a lentilha transparente tinha também tomado a direção do leste. Sua velocidade era uniforme, o objeto não fazia qualquer ruído. 10 minutos depois ele desapareceu na direção do nordeste. 7 de julho de 1981, uma berinjela de metal. O relato seguinte realmente me parece interessante, pois a testemunha diz ter visto um OVNI de metal em forma de berinjela. Em sua carta, a redação da revista Exploração OVNI, Zeng Urong, testemunho da cidade de Chongqing, conta: em 7 de julho de 1981, mais ou menos às 10 horas, eu estava indo ao mercado comprar legumes. Andava em direção ao norte. Subitamente ouvi um ronco de avião. Fixei os olhos no céu e vi um avião que voava do oeste para o leste. Mas ao mesmo tempo percebi no céu, a oeste, um objeto de cor prateada que se movia em linha reta. Ele voava do norte ao sul. Como o avião fazia muito barulho, eu não sabia se o objeto também fazia ou não. Alguns instantes mais tarde, o avião desapareceu e eu não ouvi mais nenhum ruído. O objeto, em forma de berinjela, era de metal, porque ele refletia fortemente a luz do sol. Voava a cerca de 2.000 metros de mim. Tinha a dimensão de uma sola de sapato de homem. Durante os 7 minutos que eu o observei, ele não mudou de cor nem de direção. 24 de julho de 1981, um OVNI em forma de espiral sobre a China. Em 25 de julho de 1981, às 2 horas da manhã, o tintilar dos telex da redação da agência onde eu trabalhava quebrou o silêncio noturno. Meu camarada Wang, que estava de plantão, passou um telegrama onde estava escrita a palavra interessante. Eu o peguei e comecei a ler sem perda de tempo. Foi visto uma estrela luminosa, grande como a lua, no céu do norte, às 22 horas e 30 minutos, até 23 horas e 30 minutos, do dia 24 de julho. Os detalhes serão dados mais tarde. QZ é nosso correspondente particular na província de Sichuan. Essa breve transmissão recorda a frequência dos OVNIs no céu dessa província situada a sudoeste da China. Meia hora mais tarde, meu companheiro Wang colocou sobre minha mesa de escritório um pacote de telegramas relatando as observações de OVNIs, telegramas enviados pelos correspondentes da agência, que atuam nas províncias de Ningzhou, Hunan, Qinghai, Ningxia, Gansu, Weibe, Henan, Xinjiang, e anunciam que pessoas haviam visto no céu um objeto voador não identificado. Eu relato a observação de um camponês da província de Guizhou. Interessou-me particularmente este camponês, Tian Jinfu, disse o nosso correspondente. Em 24 de julho, cerca de 23 horas e 20 minutos, quando eu secava tabaco no pátio, repentinamente percebi uma estrela redonda com a aparência da lua. Ela iluminava o céu ao norte. 10 minutos depois, uma cauda luminosa apareceu à esquerda e à direita desse objeto. Essa cauda alongou-se sem cessar e pôs-se a se enrolar em torno da própria estrela. Quando a cauda luminosa deu 5 voltas, o objeto parecia-se muito com um dragão em forma de espiral. Suspenso no céu sereno, a estrela formava ela própria a cabeça e os 5 anéis luminosos, o corpo e a cauda. Que espetáculo esplêndido! O dragão era transparente, a parte direita como um arco-íris, era multicolorida, amarelada, esverdeada e vermelha. A observação durara 5 minutos. O dragão, em forma de espiral, estendia-se por 2 metros de diâmetro, mais ou menos. No momento em que adquiriu sua forma definitiva, começou a se deslocar em direção a noroeste. Então, uma grande nuvem escura recobriu e perdi de vista. Momentaneamente, mas ainda pude distinguir vagamente sua luminosidade. O dragão, entre aspas, permaneceu invisível por uns bons 2 minutos. Depois ele reapareceu e continuava a avançar para o noroeste. 10 minutos mais tarde, ele desapareceu completamente, pouco a pouco, na distância. Esse correspondente em Guizhou disse ainda no telegrama que o Gu Guang, presidente do Comitê Científico e Técnico do Distrito Autônomo de Shui, havia descoberto na noite de 24 de julho de 1981 um objeto estranho no céu do seu distrito, muito luminoso em forma de ventilador, que girava em sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio, e que desapareceu subitamente 3 minutos mais tarde. Na província de Sichuan,
As testemunhas oculares foram muito numerosas. Um despacho dizia que na cidade de Xixang, mais de 3 mil espectadores que assistiam a um filme ao ar livre às 22 horas e 35 minutos viram esse objeto espiralado. As testemunhas afirmaram que, à primeira vista, a estrela central desse fenômeno esplêndido parecia-se com uma bola 5 ou 6 vezes mais luminosa que as estrelas mais brilhantes. Esse objeto lançava luzes brancas e verdes. Ele se movia lentamente do nordeste, de noroeste a sudeste. A observação durou 1 minuto. Outro despacho nos informa que no Tibete, algumas pessoas viram um objeto voador luminoso, grande como uma bola de ping-pong. Na noite de 24 de junho, esse objeto era envolvido por luzes brancas e verdes de intensidades várias. Deslocava-se a uma velocidade de 120 km por hora e a observação durou ao todo 7 minutos. Relatos de observação. Wang Aining, funcionário da administração farmacêutica da municipalidade de Luoyang, província de Henan, às 10 horas e 40 minutos, mais ou menos, da noite de 24 de julho de 1981. Eu ia me deitar quando ouvi pessoas gritarem no pátio: disco voador. Eu sou apaixonado por OVNIs, portanto corri para ver o que se passava realmente. Não muito alto no céu havia uma coisa voadora, grande como uma tigela. Ela se dirigia de leste para oeste, girava sem parar, lançava brilhantes luzes azuladas e era rodeada por um turbilhão vaporoso de cor branca. Avaliei seu diâmetro em 20 metros. A julgar pelo turbilhão, eu via claramente que o objeto voador girava no sentido dos ponteiros do relógio. Nesse momento preciso, o céu estava sereno e claro. Nós vimos o objeto durante mais ou menos 15 minutos. Não se ouvia qualquer ruído. Depois ele desapareceu na distância. Os moradores do quarteirão dizem que não era um satélite, que não se tratava nem de balão-sonda, nem de avião, nem estrela cadente. Houve mais de 100 testemunhas. Zhang Hongsheng, funcionário do Departamento de Educação Subordinada à Municipalidade de Xinjiang, província de Henan, às 22 horas e 45 minutos da noite de 24 de junho de 1981, eu me encontrava no meu país natal, quando vi no céu a noroeste uma coisa brilhante de forma bizarra. A julgar pela sua cor e forma, creio que era justamente do que se fala bastante, um OVNI. Imediatamente alertamos outros cidadãos. Observamos que esse objeto luminoso durante mais de 10 minutos. Ele desapareceu na distância. Essa coisa voadora deslocava-se lentamente, lançando luz azulada, e tinha um centro denso, grande como um ovo de ganso. Chibu, achinhos extraterrestres.